Pessoal, hoje a gente vai preparar um prato que é o picadinho de carne ao molho demi-glace. Esse prato acompanha batatas rústicas feito ao forno no azeite com ervas frescas e sobre uma temperatura de 200 graus, entre 180 e 200 graus, numa média de 20 a 25 minutos. Esse mesmo prato também ele vai acompanhar em substituição a batata rústica, os legumes rústicos que a gente vai estar mostrando mais à frente no vídeo para vocês. Então vamos começar a preparar o prato para vocês observar que é um prato de fácil execução. Primeiro a gente aquece a saltese, tá? Deixa ela aquecer um pouco. Depois nessa sequência a gente vai entrar com a manteiga sem sal. Vamos saltear um pouco de cebola cortada brunoise, que é aquele corte bem picadinho. Assim que cristalizar um pouco a cebola, eu vou entrar com os picadinhos de carne. Esses picadinhos de carne eu não vou passar nenhum tipo de tempero, que geralmente a gente utiliza o sal temperado, que é o sal, basicamente o sal e pimenta do reino, tá? Eu tenho aqui na minha mise en place já o molho demi-glace já pronto, tá? No ponto ideal para a cocção do prato. Eu já tenho a cebola brunoise aqui cortada, a manteiga sem sal, os dois tipos de queijo, que é o queijo parmesão e a mussarela, que eu vou estar utilizando na cocção do arroz cremoso, o creme de leite e a porção de arroz para a gente estar montando o nosso prato executivo, ok? Então vamos agora para a preparação do picadinho. Uma vez que a frigideira aqueceu, a gente vai entrar com a manteiga sem sal, tá, gente? A gente derrete um pouco essa manteiga. Enquanto essa manteiga derrete, nós vamos entrar com uma média de 10 gramas de cebola picada, cortada brunoise, que equivale mais ou menos a 2 colheres de sopa rasa. A gente deixa essa cebola cristalizar um pouco, ok? Assim que ela cristalizar um pouco, a gente vai estar entrando com o filé. Eu gosto de cristalizar um pouco a cebola, porque a manteiga ela vai trazendo um processo de amadeirado, ela vai dando uma glaciada na cebola, que consegue agregar um valor, um sabor muito bom ao prato, tá? Na sequência eu vou entrar com um picadinho de carne, tá? Esse picadinho de carne cortado em cubo de mais ou menos 1 centímetro, que já vai vir padronizado para a gente estar fazendo essa preparação do prato, tá? Eu vou saltear ele rapidamente, eu vou dar o ponto, ele na verdade ele vai ser salteado ao ponto, tá? Nós vamos grelhar esses cubos ao ponto e depois eu vou estar entrando com o molho demi-glace para ele apurar alguns minutos, mais ou menos uns 3 minutos, até a gente alcançar o ponto ideal do picadinho. Então a cebola, quando ela chegar nesse ponto aqui que vocês estão vendo, tá? Assim que ela cristalizar, ela não precisa dourar muito, não precisa escurecer, ficar marrom, tá ok? A gente vai entrar com o nosso picadinho de carne. Lembrando que eu não coloquei nenhum tipo de tempero nesse picadinho, tá ok? A carne está in natura. Eu vou deixar ele selar um pouco. Nós estamos puxando na saltese exatamente porque eu quero grelhar esse picadinho, mas eu quero manter a suculência dessa carne, tá? Eu não quero que ela sele demais, que ela fique muito seca, porque quando entrar o molho ela vai ficar com uma consistência muito boa para se comer, ela vai ficar muito macia. Então muitas das vezes quando a gente sela demais a carne, principalmente uma carne que tem pouca gordura, a tendência é ela ficar muito dura e ressecada. Então o molho demi-glace vem para agregar esse sabor e dar essa levedade à carne também. Ela já está quase no ponto, ok? Lembrando que dependendo da chama do fogão, tá? Alguns fogões é de alta pressão, tem uma pressão mais forte que essa e rapidamente dá o ponto de cocção ideal, que é a gente selar essa carne ao ponto, tá?
Agora eu deixo ela puxar mais 1 minuto mais ou menos. Eu vou entrar com o molho demi-glace. Enquanto vai apurando com o molho demi-glace, eu vou abaixar esse fogo para esse picadinho ir apurando. Já vou começar a preparação do arroz cremoso. A intenção é que simultaneamente a gente consiga chegar no empratamento com as preparações já devidamente sincronizadas, exatamente para a gente não ter essa demora na montagem do prato. Então, uma vez ela alcançou ao ponto para mal, tá? Eu vou estar agregando agora o molho demi-glace. Aqui já tem a proporção correta, que vai estar na ficha técnica de vocês, para você estar acompanhando o processo, tá? Aqui tem o padrão da porção, que é de 200 gramas para atender o prato. Então aqui vocês estão vendo que uma vez que entra o molho demi-glace e a carne ao ponto, ele começa a apurar e dá o ponto e a suculência necessária que a gente precisa ter no prato na hora de fazer a montagem. Então, enquanto a gente apura aqui o nosso picadinho, para a gente alcançar a nota de sabor que a gente deseja, eu vou começar com a preparação do arroz cremoso. Eu vou transferir para cá, para esse fogo mais baixo, e vou para a preparação do arroz cremoso. Enquanto eu preparo o arroz cremoso e o meu picadinho, ele vai apurando no molho demi-glace, eu vou colocar a minha batata rústica, que já está pré-preparada, já para aquecer e alcançar o ponto ideal para a gente finalizar o nosso prato, tá ok? Então aqui para preparar o arroz cremoso, eu vou estar entrando com a manteiga sem sal também, tá? Mais ou menos uma proporção de 10 gramas de manteiga sem sal. Vamos derreter essa manteiga, tá? A mesma proporção de cebola, que equivale mais ou menos a 10 gramas de cebola, tá? Que é só uma colher só para a gente glaciar ela de leve. O ideal é não deixar essa manteiga queimar e nem a cebola. A intenção de colocar a manteiga para puxar o arroz cremoso na sequência dos ingredientes é que a manteiga vai dar essa levedade no arroz para o arroz não ficar muito encorpado. Por ser um arroz cremoso que vai entrar queijo e tem o amido do arroz, é essencial a gente trabalhar com um pouco de manteiga. Não só pelo sabor, mas também para a gente não unificar demais essa questão dos queijos com o creme de leite. Então agora eu vou estar agregando o arroz. Eu vou estar agregando o creme de leite. As quantidades específicas de cada prato que a gente está montando vai estar nas fichas técnicas de padronização que vai ter nas cozinhas, acompanhando a foto de cada prato, tá? Para vocês estarem seguindo de acordo com cada preparação. Então agora eu vou regular um pouco a chama. Enquanto isso, o nosso picadinho já está apurando para chegar no ponto ideal que a gente precisa, tá? Então aqui eu entrei com a manteiga, tá? Eu entrei com a manteiga, derreti a manteiga, entrei com a cebola, acrescentei o arroz, o creme de leite e agora para finalizar eu vou entrar com o queijo mussarela e o queijo parmesão. Vou trocar de colher. Porque essa já é a colher que eu vou entrar para fazer a montagem e a finalização do prato. Então eu estou deixando aquecer somente um pouco o creme de leite. Para mim tá colocando
os queijos para dar a cremosidade necessária para a gente estar montando esse prato. Nesse meio tempo eu já estou com o picadinho já imerso no demi-glace apurando, já está alcançando a nota de sabor que eu preciso, ele já está no ponto ideal. O arroz cremoso eu já vou finalizar, porque é muito interessante na hora da montagem, é muito importante esses ingredientes chegar junto para o prato ter uma apresentação, uma sazonalidade e ele chegar bem quente na mesa do cliente. Então, uma vez aquecido o creme de leite, eu vou entrar com um pouco desse queijo parmesão, tá? Mais ou menos numa proporção de 10 gramas, tá? Abaixa um pouco a chama, e vou encorpando esse queijo. Depois a gente vai provar a preparação para ver se está com o sabor ideal ou se precisa ajustar. Uma vez que esse queijo derreter e encorpar o arroz, está pronto a preparação. Lembrando sempre de provar a preparação para ver se está com sal desejado. Lembrando que uma vez que a gente usa queijo parmesão e queijo mussarela nas preparações, esses dois queijos aqui a gente se trata de um queijo cremoso e de um queijo forte. Então eles já levam sabor e sal à preparação do prato, tá ok? Então é sempre importante se atentar de colocar o sal sempre depois dos queijos, nunca antes, para evitar que o prato salgue. Vou estar provando essa preparação para ver o sabor, o sal. Tá ótimo. Não tem necessidade de colocar o sal. Somente o sabor da manteiga com a cebola e os dois queijos, unificando com o arroz e o creme de leite, que o arroz também já traz o sabor, por se tratar de um arroz cozido já preparado. O nosso arroz cremoso tá pronto. Então aqui vocês conseguem ver a consistência que ele fica, tá? É um arroz cremoso, vocês percebem a elasticidade do queijo e a cremosidade que o creme de leite leva à preparação, tá ok? Então aqui eu reservo o meu arroz para montagem. Dou a última encorpada no meu picadinho antes de levar para a montagem do prato, tá? Vocês percebem que eu boto sempre um pouco mais de molho demi-glace ao prato, exatamente para ter essa suculência. Não quer que necessariamente você coloque todo esse molho no prato, tá ok, gente? Então é importante a gente fazer uma harmonização necessária de acordo com o prato que você está utilizando. Aqui a gente está utilizando um prato de 27 centímetros, um prato executivo, e em alguns lugares o prato executivo ele tem uma circunferência maior, de 30 centímetros. Então ele cabe harmonizando com essa quantidade. Então a gente vai montar de uma forma bacana, que agora eu vou para a preparação e a finalização do prato, tá? Bom, pessoal, então agora eu vou fazer a montagem final do prato, tá? Para vocês estarem acompanhando como é que é a preparação e a montagem desse prato. É uma montagem bem simples, mas que o prato fica bem bonito, ele traz uma ilustração muito bacana pela harmonização do arroz cremoso, com picadinho ao molho demi-glace e essa finalização da batata rústica. Então minha batata rústica já chegou ao ponto desejado, tá? Eu vou fazer a montagem primeiro do arroz cremoso, lembrando que a gente tem que sempre entender como esse prato chega na mesa do cliente, tá? Então é sempre importante a gente, na montagem desse prato, colocar o picadinho ao lado direito, o arroz cremoso a gente coloca ao lado esquerdo e aqui na parte de baixo nós vamos colocar a batata rústica, ok? Então vamos lá. Primeiro o arroz. Esse arroz, ele não vai ser formatado como padrão de alguns pratos, tá? Esse arroz a gente vai montar nessa proporção, se tratar de um prato executivo. Isso. Agora a gente vai entrar com um picadinho de carne.
gente coloca geralmente primeiro o picadinho de carne e depois a gente finaliza regando com molho demi-glace, mas a quantidade necessária que cabe ao prato, tá? Não há necessidade da gente colocar todo esse caldo no prato. Então agora a gente rega um pouquinho por cima, para ele ficar bem suculento. Nós vamos tirar nossa batata rústica do forno. E o padrão desse prato é o seguinte: geralmente a gente coloca uma batata aqui retendo um pouco do molho. Vamos montar com 3 batatas na base, 3 batatas rústicas com ervas finas, tá? E vamos colocar como se fosse o jogo da velha, mais 2 batatas em cima. Feito isso, nós vamos para a decoração e finalização do prato. Aqui vocês estão vendo que nós fizemos um tomate confite, que é o tomate cereja confitado no azeite extra virgem, tá? Com salsa e cebolinha para dar uma finalização no prato. É o que a gente chama na gastronomia de garniche, que são decorações comestíveis, tá? Não precisa colocar muito azeite, mas vocês podem regar com um pouquinho de azeite até para dar uma finalização de sabor ao prato. Eu gosto de colocar um pouquinho dessa salsa assim, com essa cebolinha, e deixar esse azeite chorar mesmo, que é o que a gente fala na gastronomia, para finalizar o prato. Então, pessoal, esse é o padrão do prato.